país. Antigamente, a discussão do salário mínimo estava em torno do valor do salário mínimo. E era uma briga de foice entre a Fazenda e o Ministério do Trabalho. E sempre o Ministério da Fazenda tinha a última palavra. E sempre o valor do salário mínimo era definido de acordo com o caixa do governo, né? A partir do governo Lula, isso mudou. E qual foi a discussão que se estabeleceu? Qual era, né, o valor do salário mínimo que desse conta de recompor, né, o poder de compra dos trabalhadores, que assegurasse uma melhor qualidade de vida, uma condição melhor, né, de sobrevivência das famílias que dependiam do salário mínimo. Então foi feita toda uma discussão, né, ao longo desses 4 anos para dar poder de compra ao salário mínimo. Além de definir os valores, foram definidas políticas, né, que interferiam no poder de compra do salário mínimo. Por exemplo, o preço do final do alimento, por exemplo, né? Isso interfere. A questão do dólar interfere, né? A questão da balança comercial do Brasil interfere. A tabela do imposto de renda interfere. Tudo isso significa dar mais ou menos poder de compra para o salário, né? Então, em 2003, em março, o salário mínimo ele comprava 1,3 cesta básica. Hoje, o salário mínimo compra 2,2 cesta básica, ou seja, quase o dobro do que ele comprava há 4 anos atrás. Por quê? Porque iniciativas do governo deram poder de compra. Tanto o preço do alimento baixou, como, por exemplo, o salário, imposto de renda, que em 8 anos anteriores tinha sido corrigido uma única vez, nos 3 anos passados foi corrigido 3 vezes. Isso significa que, por exemplo, quem ganha até 3 salários mínimos sabe o que eu estou dizendo. Você paga ou não imposto de renda em função da faixa que você está. E quando você paga imposto de renda, você deixa de comprar alguma coisa, né? Então, na hora que é alterada a tabela, por exemplo, significa que uma pessoa que ganha, né, 3 salários mínimos, ela passa a comprar um pouco mais de alimento para dentro de casa. E assim várias medidas que foram tomadas para valorizar o salário mínimo, né? A questão da reconstrução do Estado. O Estado, para promover as políticas públicas, para promover os projetos que o governo Lula estava determinando, ele não estava com a sua estrutura preparada para isso. Os órgãos do governo, né, até porque a política era de desmonte do Estado, então existia uma série de órgãos que não funcionavam direito e não dava conta dos processos, porque eles estavam desestruturados internamente. Então, só nesses 4 anos foram contratados via concurso 108 mil novas pessoas para ocupar os cargos, né, e dar condições de atender a esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, o Estado, para cumprir o seu papel, né, ele precisa estar estruturado, os órgãos precisam estar estruturados. Por exemplo, reforma agrária. O INCRA, só o INCRA contratou 3 mil novos funcionários nesse período. Como que você vai fazer reforma agrária se o órgão responsável pela reforma agrária não tem funcionários? Como que os processos vão andar? Mas no Brasil as coisas funcionavam assim, tinha o órgão, mas não tinha estrutura e, portanto, não aplica a política. Não faz, não se envolve. Quando você recompõe o Estado, aí então ele tem condições de responder àqueles projetos, aquelas iniciativas. Bem, vamos lá. Tudo isso, né, não foram iniciativas tiradas do bolso do colete. Todas elas foram conversadas e dialogadas com o movimento social, com as centrais sindicais, com as entidades ligadas à terra, na questão da reforma agrária, na agricultura familiar. Em todos os momentos, o governo sempre dialogando com as principais entidades nacionais em torno da construção dessas políticas, né? Daí nós temos, no final de 2006, uma combinação de resultados fundamental, que aí eu já citei alguns: valorização do salário mínimo, né? O crescimento do investimento, o crescimento do emprego,
né? A agricultura familiar, não só gerando renda e oportunidades para mais de 1 milhão de famílias, né? Dobrou o número de famílias envolvidas na agricultura familiar, como também foi responsável para garantir o abastecimento interno e a redução dos preços dos alimentos. A agricultura familiar, o agronegócio, a maior parte é para exportação, e a agricultura familiar, a maior parte é para o consumo interno. Então são setores vitais, né, para a nossa sociedade, e que nós temos, e o governo quadruplicou os recursos na agricultura familiar. Mas também, como não foi só uma questão de mais recursos, foi de todo um processo, né, de acesso ao crédito, de mudança na liberação dos recursos, para fazer com que essa demanda pudesse ser atendida. Ou seja, a discussão, ela não passa só por recursos, ela passa por uma política, né, no setor que, de fato, cria as condições para o desenvolvimento daquela área. E tudo isso, né, nós tivemos resultados tanto na economia e no social, em função de que essas políticas foram construídas em articulação com a sociedade, com os movimentos sociais organizados. Por favor? Bem, isso aconteceu então no primeiro mandato e foi a nossa referência. O segundo mandato, então, 2007 a 2010, né? Quais são os objetivos estabelecidos pelo presidente? Acelerar o crescimento da economia, manter e ampliar as conquistas sociais nos últimos anos. Por favor? Isso aí, o presidente disse no seu discurso de posse em 1º de janeiro. 4 anos atrás, eu disse que o verbo mudar iria reger o nosso governo, e o Brasil mudou. Hoje digo que os verbos acelerar, crescer e incluir vão reger o Brasil nos próximos 4 anos. Por favor? Então, o programa de aceleração do crescimento, ok? Tá? Aqui outro, né, no dia do lançamento do programa, 22 de janeiro, lá no Palácio, o presidente disse: aqui não se cresce sacrificando a democracia. Aqui não se fortalece a economia, enfraquecendo o social. Aqui não se cria ilusões de distribuir o que não se tem, nem de gastar o que não se pode pagar. Aqui o econômico, o político e o social estão plenamente enlaçados em um moderno projeto de nação. Então, esse é o nosso grande desafio. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe.